Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o GD e aqui nesse vídeo eu vou estar abordando sobre a minha experiência com o jogo Inscryption. É um joguinho de cartas aí, roguelite, com uma pegada também de resolver puzzles. Aqui você vai encontrar algumas informações sobre o jogo, tem algumas partes de spoiler, né? Por isso está no título do vídeo inclusive, mas fique aí a sua conta e risco. Inscryption. Jogo indie com trama voltada ao suspense, a fim de explorar as misteriosas camadas que englobam toda a trama. O jogo de cartas pode ser mais considerado como minigame para tornar o jogo, a história jogável, né? Afinal, essa é a proposta de abordar uma trama nesse tipo de mídia. Mas, apesar dessa proposta ter ganho destaque em sua divulgação, diferente do que muitos pensam, eu vejo como uma grande falha do jogo. Uma vez que a proposta inicial do jogo de cartas contra Lash, o primeiro desafiante, se torna um tanto desafiadora, fazendo os jogadores, né, ficarem mais engajados do que era supostamente para ser apenas um dos meios de apresentar a trama. Muitas pessoas desistem dessa parte pela dificuldade e acabam não conhecendo a verdadeira proposta do jogo, enquanto aquelas outras que permanecem no jogo pelo engajamento da jogabilidade inicial acabam dropando quando essa primeira parte da narrativa é concluída, né? Porque a jogabilidade muda completamente a partir daqui, e nenhuma delas é tão divertida quanto a primeira. E é a partir daqui que só permanece um pequeno nicho de jogadores que se propõe a continuar o jogo por mais que tenha perdido a qualidade na jogabilidade, a fim de desvendar os mistérios por trás de toda a trama. Sem mencionar outros recursos mais viajados ainda para desvendar os mistérios, que envolve captar códigos secretos no jogo e usar isso dentro de programação do próprio jogo no seu computador para levar a um site, resolver um quebra-cabeça. Nossa, vou nem me aprofundar nesse assunto, porque quem avança, quem conseguiu avançar, né, até essa parte, com certeza tem algum nível de compulsão obsessiva relacionada à paranoia. Porque não dá, cara, é muita viagem. Mas, enfim, Inscryption deveria ter sido dividido em 2 jogos. Um para as pessoas jogarem, né, mesmo e se divertirem com o sistema de batalha de cartas, e o outro para desvendar mistérios de puzzle. O criador do jogo acabou misturando 2 públicos bem nichados, que provavelmente só ganhou engajamento devido ao sistema de roguelite. Mas não houve de fato um público-alvo, né? Uma vez que, acredito eu, uma jogabilidade tão nichada deva ter sido criada apenas com o intuito de gerar conteúdo de YouTube, né, a fim de explorar a chance de divulgação por essa mídia. Inscryption poderia ter sido muito maior do que ele é, se tivesse focado nos nichos abordados nessa proposta de forma individual. Porque, olha, eu, como público-alvo da jogabilidade de cartas, fiquei muito frustrado por não ter enfrentado todos os 4 patronos, né? E para me deixar mais puto ainda da vida, eles apresentam uma pequena amostra grátis de como seria essa proposta durante o encerramento do jogo. Nossa, como eu queria ter enfrentado Magníficos naquele visual 3D, estilo Yu-Gi-Oh! Ou então a Grimora, naquele jogo lá de cemitério, mórbido, muito da hora. Mas ao invés disso, eles entregam de início a nata da jogabilidade de cartas, né, que é contra o Lash, para depois entregar aquela jogabilidade horrível contra aquele robô escroto do PO3. Nossa, quase dropei o jogo nessa hora. Agora eu não sei se isso foi questão orçamentária, né, que na maioria das vezes é a grande barreira que limita os desenvolvedores indies. Afinal, criar 4 jogabilidades diferentes dentro de um mesmo jogo provavelmente seria algo muito caro. Mas, pô, que mantivesse então apenas a primeira jogabilidade, né, introduzida, que engajou o primeiro público nichado a progredir na história. Mas, enfim, esse foi o meio que o desenvolvedor usou para apresentar de forma artística a materialização de suas ideias, né? Mesmo apesar de todas as possíveis limitações. Apesar de minhas críticas, eu reconheço sim o mérito dele ter alcançado tamanha divulgação, não somente isso, mas também ter realizado o sonho de todo artista, que é finalizar sua obra e entregar ela da forma que ele considere satisfatória. Porque se mesmo apesar de todas essas limitações, as quais eu citei aqui, o jogo ainda ganhou toda essa propagação mundial, porque a sua arte cumpriu com a finalidade, né? A apreciação. Mas eu queria mesmo ter jogado contra o Mágico Sádico. Então, pessoal, essa foi a experiência que eu tive
jogando Inscription, né? Eu gostei pra caramba, fiquei bem engajado no começo, depois dei uma desanimada, aí depois eu já fiquei puto, mas queria descobrir o que estava acontecendo com a trama e zerei o game. Mas, como eu falei pra vocês, né? Poderia ter sido muito mais divertido se o jogo fosse separado para captar os nichos diferentes, que ele mistura tudo ali dentro. Mas o jogo é muito bom, vale a pena você explorar essa nova experiência, né, de jogabilidade. E para quem gosta mesmo, curte, aproveite e verifique aí certinho se é o jogo que te agrada, porque é isso que importa no final das contas, se divertir.